Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um dia da leitura da Palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler o capítulo 10 de Levíticos, né? Que começa assim, que o título está assim: Nadab e Abiú morrem diante do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: Chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: Não desdenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Então aqui nós vemos que Deus consumiu os dois filhos de Arão, né? E vamos ler aqui o comentário. Veja a nota 6 a 13, ou 6:13, né? Que diz aqui. O que diz em 6:13? Levíticos 6:13. Diz assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, ele está falando do que o fogo não ia se apagar, né? Há quem infira no versículo 9 que Nadab e Abiú cometeram sua ofensa fatal quando estavam sob influência de bebida inebriante, o que dá mais sentido à proibição absoluta aos descendentes de Arão de não beberem qualquer bebida fermentada antes de entrarem para os seus deveres sagrados no tabernáculo. O versículo 7. Como sacerdotes ungidos por Deus, Arão e seus filhos tinham a obrigação de colocar o serviço de Deus em primeiro plano, não podendo interrompê-lo, nem mesmo por causa de um enterro de algum ente querido ou irmão. Mateus 8, 21 a 22, né? Mateus 8, 21, 22. Mateus 8, 21 e 22. Diz assim: E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Então, aqui, não sair da presença do Senhor enquanto vai, né, enterrar seus mortos. E se aplica à vocação do crente, né, que não deve deixar as coisas do mundo, deixar as coisas de Deus para fazer as coisas do mundo, né? Pronto, aí agora vamos ler o 8, né? Então, assim, entendeu por que Deus consumiu Nadab e Abiú, né? Porque eles levaram fogo estranho, né? Que não tinha sido mandado por Deus, né? Então, eles colocaram no incensário fogo estranho e não foi aceito por Deus. Então, eles foram consumidos, porque também havia essa lei, né? Que não podia levar fogo estranho, tinha que ser o fogo do Senhor. Então, agora nós passamos para o versículo 8, que diz: Deveres e porções
dos sacerdotes. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis. Olha, que tinha falado no comentário, né? Quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Então, as gerações de Arão não podiam beber vinho, bebida forte, antes de entrar no tabernáculo, né? Para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então, ele está falando aqui que não deve, né, tomar bebida antes de falar com o Senhor, porque também você fica sem o seu sentido normal, né? Você não fica sóbrio. Como é que você vai falar com Deus, né, de uma forma que você não esteja sóbria, né, sóbrio? Então, não se pode beber bebidas, né, alcoólicas fermentadas antes de falar com Deus, né? Para fazer diferença entre o santo e o profano, diz o versículo 10, e entre o imundo e o limpo. E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos seus filhos, os filhos deste, Eleazar e Itamar, foram os que sobraram. Eram 4, agora ficou só 2. Que lhe ficaram, tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor e comei-a sem fermento, junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Comê-la-eis em lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas, porque foram dadas por uma porção e por porção de teus filhos dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A coxa da oferta e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para mover por oferta movida perante o Senhor, o que será por estatuto perpétuo para ti e para teus filhos, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que era queimado. Portanto, indignando-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram, disse: por que não comestes a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levardes a iniquidade da congregação, para fazerdes expiação por eles diante do Senhor. Eis que desde desta oferta não foi trazida o seu sangue para dentro do santuário. Certamente deveis tê-la comido no santuário, como eu tinha ordenado. Respondeu Arão a Moisés: eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? Porque, ouvindo Moisés deu-se por satisfeito. Vamos ler agora os comentários que falam, né? O versículo 9. Bebida forte. Provavelmente a cerveja, já que os povos daquela época nada sabiam de licores ou destilados. O 10. Imundo, não no sentido de sujo, mas sim de impureza cerimonial. O 11. As instruções divinas, suficientemente claras para que o povo as compreendesse, foram dadas para a felicidade, prosperidade e bem-estar da nação. O 19. Ao fazerem sua primeira oferta pelo pecado, Arão e seus filhos se omitiram de comer a parte que lhes pertencia, e assim fazendo, demonstraram uma aparente indiferença para com o seu dever de se identificarem com o ofertante no seu pleito diante de Deus.
esclarecendo sua atitude, Arão se defendeu nos seguintes termos: tais coisas me sucederam, isto é, estava se recordando dos acontecimentos daquele dia, da morte dos filhos, e estava na incerteza de se, naquela circunstância, poderia ser realmente considerado digno de cumprir sua missão sacerdotal, de ser mediador entre o povo e Deus, entre o povo e Deus, quando membros da sua própria família tinham provocado a ira de Deus ao ponto de serem fulminados, né? Então, por isso que Moisés deu por satisfeito, porque ele explicou que não tinha condições, né, de ficar diante do Senhor. Vamos agora para o capítulo 11. Leis sobre os animais limpos e os imundos, né? 11, versículo 1. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que está sobre a terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esses comereis. Destes, porém, não comereis os que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. De todos os animais que está nas águas comereis os seguintes: todo que tem barbatana e escamas nos mares e nos rios, esses comereis. Porém, todo que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há em águas, estes serão para vós outros abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação, da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo que nas águas não tem barbatana ou escama será para vós outros abominação. Das aves estas abominareis, não se comerão, serão abominação a águia, o quebrantoso e a águia marinha, o milhano e o falcão segundo a sua espécie, todo o corvo segundo a sua espécie, o avestruz, a coruja, a gaivota, o gavião segundo a sua espécie, o mocho, o corvo marinho e a ibis, a gralha, o pelicano, o abutre, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras não são compridas para saltar com elas sobre a terra, estes comereis. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, serão para vós outros abominação. E por este vos tornareis imundos, qualquer que tocar o seu cadáver imundo será até a tarde. Qualquer que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas o casco não dividido em 2 e não rumina, vós
vos será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. Todo animal quadrúpede que anda na planta dos pés vos será por imundo. Qualquer que tocar o seu cadáver será imundo até a tarde. E o que levar o seu cadáver lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes vos serão imundos entre o enxame de criaturas que povoam a terra, a doninha, o rato, o lagarto, segundo a sua espécie, o geco, o crocodilo da terra, a lagartixa, o lagarto da areia e o camaleão. Estes vos serão por imundos entre todo o enxame de criaturas, qualquer que os tocar, estando eles mortos, serão imundos até a tarde. E tudo aquilo sobre que cair qualquer deles, estando eles mortos, serão imundos, seja vaso de madeira ou veste, ou pele, ou pano de saco, ou qualquer instrumento com que se faz alguma obra. Será metido em água e será imundo até a tarde. Então será limpo. E todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa deles, tudo que houver nele será imundo, o vaso quebrareis. Todo alimento que se come preparado com água será imundo, e todo líquido que se bebe em todo vaso será imundo. E aquilo sobre o que cair alguma coisa do seu corpo morto será imundo. Se for um forno ou um fogareiro de barro, serão quebrados, imundos são. Portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou cisterna em que se recolham águas será limpa, mas quem tocar no cadáver desses animais será imundo. Se do seu cadáver cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se alguém deitar água sobre a semente, e se do cadáver cair alguma coisa sobre ela, vos será imunda. Se morrer algum dos animais que vos é lícito comer, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. Quem do seu cadáver comer, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto, lavará as suas vestes e será imundo até a tarde. Também todo enxame de criaturas que povoam a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre, tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem muitos pés, entre todo enxame de criaturas que povoam a terra, não comereis, porquanto isto é abominação. Não vos façais abomináveis por nenhum enxame de criaturas, nem por elas vos contaminareis, para não seres imundos. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arraste sobre a terra. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais e das aves, e toda alma vivente que se move nas águas, e de toda criatura que povoa a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre os animais que se podem comer e os animais que não podem comer. Vamos ler agora os comentários, né, sobre o capítulo 11. O versículo 2, né, diz: Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra, né? As restrições que se impuseram na dieta dos membros da teocracia hebraica tinha razão determinada ou pela higiene ou pela religião cumprida em Cristo, assim como acontece com todos os tipos, promessas e profecias do
Antigo Testamento, né? Atos 10, 14, 15 e 1 Timóteo 4, 3. Examinando bem a lista dos animais imundos, percebe-se que, em cada caso, uma ou mais das seguintes três considerações entra em pauta. Havia carne de animais ou pássaros imundos que se podia considerar doentia e imprópria, por razões sanitárias, pelo fato de se alimentarem de cadáveres em decomposição. Havia animais que eram intimamente ligados com os depravados cultos pagãos, como, por exemplo, o porco, que era oferecido aos deuses do mundo inferior. Havia no comportamento de alguns destes animais algo desagradável, com associação nefandas, como no caso de todos os animais que rastejam, que é a expressão hebraica que nossa versão interpreta por répteis, que se assemelham à serpente nos seus movimentos, e no caso de morcegos, cuja moradia são as cavernas escuras e úmidas, e ainda odeiam a luz. Imundo. Nota-se que a palavra pecado raramente aparece junto com o conceito de imundo, sendo que este pertence ao campo da observância cerimonial correta e não da pureza ética. As leis contra a imundície enfatizam a santidade de Deus. O versículo 5 e 6, esta lista deve ser considerada como um guia simples e prático para o povo distinguir os alimentos puros dos alimentos puros dos impuros, né? Definições científicas quase não entram em pauta. O arganais em hebraico, shalom, latim, irax, siríacos. Vivia nas covas e nas fendas das rochas, sendo tímido e indefeso. Os árabes os comem, mas não os oferecem aos hóspedes. A lebre, em hebraico, arabreste, era um animal pouco conhecido por ser silvestre, diferente do coelho, que era domesticado. E os versículos 13 a 19. Os pássaros que eram considerados imundos normalmente têm carne fedida, por se alimentarem de cadáveres em composição. Nem sempre se sabe definir os nomes hebraicos dos pássaros, e o atual governo de Israel está se empenhando em verificar até que ponto o canto, os hábitos ou a aparência da fauna alada daquela república dão uma pista para identificar aqueles nomes que lhes foram colocados há tantos milhares de anos. O quebrantoso é um abutre que deixa cair os ossos das suas vítimas contra os rochedos para lhes extrair o tutano. O corvo inclui dentre a sua espécie a gralha, mas o corvo marinho e o cormorão, que pertence à espécie de pelicano. A gaivota é um pássaro marítimo, que às vezes vem em bandos para o interior. O mocho é um tipo de coruja. O avestruz já não se acha mais em Israel. A polpa tem um penacho de plumas vermelhas. Vê-se que não há, neste versículo, uma tentativa de oferecer uma lista cientificamente classificada. O 22, locusta. A locusta aqui mencionada até hoje se vende nos mercados árabes, e seja por medidas, sejam em molhos arrumados com linhas. Conserva-se em sacos para a alimentação no inverno. É assada na brasa ou cozida por fervura branda em manteiga para depois ser comida com sal, especiarias e vinagre. Rejeitam-se a cabeça e as asas. A locusta pode ser dessecada, moída e transformada em bolo. Os povos daquela região tinham bons motivos
e ensejos para poderem definir exatamente todos os tipos de locusta que lhes entregavam os plantios. Tornaram-se em desgraça nacional, como o que se descreve em Jeremias 1, 4 a 20. Séculos mais tarde, os rabinos definiriam 80, mas a narrativa bíblica só emprega 9 termos hebraicos para locusta, ou os quais os cientistas modernos estão tentando definir, achando que pode se tratar de várias épocas diferentes no crescimento da locusta. A tradução portuguesa menciona locusta, grilo, gafanhoto, migrador, gafanhoto devorador, gafanhoto cortador, gafanhoto destruidor. Então, tem vários nomes do gafanhoto, né? O 27. Completamente sem casco, como o gato e o cachorro, né? Completamente sem casco. A expressão enxame de criatura se refere aos bichinhos que vivem nas casas, nas roupas ou nos utensílios domésticos. O vaso de barro era provavelmente um forninho quebrável. A abominação, a palavra hebraica shekek, tudo aquilo que é ofensivo a Deus e contrário ao seu plano de proporcionar ao povo escolhido uma vida agradável a ele, quer seja referente a itens proibidos, comida considerada imunda, quer seja a idolatria, a prostituição e a desonestidade, não se proíbe nenhuma qualidade de frutas ou vegetais. Então, frutas e vegetais não eram proibidos, né? Podia comer de tudo, menos os animais, né? Aqui no versículo 2, né? Atos 10, 14. Versículo 2 que diz: Dizei aos filhos de Israel, são os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Atos 10, aí diz: As restrições que se impuseram à dieta dos membros da teocracia hebraica tinham razão determinada, ou pela higiene ou pela religião cumprida em Cristo, né? Então, a religião cumprida em Cristo, assim como acontece com todos os tipos, promessas e profecias do Antigo Testamento. Aí, Atos 10, 14 e 15. Vamos lá em Atos 10, 14 e 15, ver o que está escrito. 10, 14, 15. 10, 14 e 15 diz: Mas Pedro, aqui fala sobre Pedro tem uma visão, né? Mas Pedro replicou, sim, aí eu vou ler o começo para poder ter um entendimento melhor. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, comendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi alguma comida comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Então, aqui está falando sobre a questão de Moisés, porque Pedro considerava imundo as pessoas que não eram, né, de Deus, e vinha o centurião, o Cornélio, né, para poder ser abençoado, né, por Pedro, e Pedro tinha que entender que ele não era imundo, né, que o que Deus purifica não é imundo. Então, ele faz aqui um paralelo com esta palavra, né? Glória a Deus. Então, vamos continuar aqui no capítulo 12, né? Já explanamos o capítulo 11, agora vamos para o capítulo 12.
Vamos ler o capítulo 12. A purificação da mulher depois do parto, né? Percebe-se aqui que Deus tinha todo o cuidado, né, com a higiene dessas pessoas, a santificação, né? Porque ele estava realmente cuidando do povo escolhido dele para ser santo, como ele mesmo falou aqui, né? Sede santo, porque eu sou santo, né? Então, ele tinha uma preocupação que as pessoas tivessem a sua higiene, o seu cuidado com o seu corpo, em todos os sentidos, né? Do que comia, do que como vivia. Então, a purificação da mulher depois do parto. Capítulo 12, versículo 1. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel: se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias. Como nos dias da sua menstruação, será imunda. E no 8º dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação, depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. E cumpridos os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. E o sacerdote o oferecerá perante o Senhor, e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Vamos ler o comentário. A imundície associada com o nascimento põe em relevo o fato que o homem nasceu com a natureza pecaminosa herdada de Adão, né? Romanos 5:18. Romanos 5:18. Romanos 5:18, que diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então aqui está falando que por causa de Adão veio o pecado a todas as criaturas e Cristo, né? E por Cristo veio também a salvação para toda criatura também. Aleluia. A multiplicação da dor do parto é um dos aspectos da maldição que veio através da queda do homem. A procura da pureza no culto de Israel e a separação dos assuntos do sexo e de maternidade fazia um contraste vivido com os cultos das religiões pagãs, nas quais os ritos de fertilidade e a orgia faziam parte integralmente das cerimônias. Já que as crianças nascem com inclinação para o pecado, é necessário que sejam educadas na disciplina e na demonstração do Senhor. Já na época do seu nascimento, fazia disposição sobre elas na palavra de Deus, né? Então, as crianças eram já ensinadas desde pequenininha. O versículo 5 diz: Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, como na sua menstruação. Sendo que havia perda de sangue do nascimento de uma criança, aplicavam-se-lhes a lei da purificação, né? O 8. A purificação da mãe também era a ocasião da dedicação ao filho, que aliás já entrara na graciosa aliança de Deus, mediante o rito da circuncisão, administrado pelo pai no 8º dia. Este versículo nos ajuda a compreender que o peso que
o que pesa no sacrifício não é o valor da oferta, mas sim o simbolismo de haver a exigência de uma morte para expiar a impureza e o pecado, e o espírito de renúncia, dedicação e amor da parte do ofertante. A mais célebre das ofertantes pobres é a própria mãe de Jesus, e o melhor exemplo de dedicação total ao trazer uma oferta se vê na viúva pobre, descrita em Mateus 12:41. Então, aqui nós podemos ver, né, sobre a oferta. Quando qualquer pessoa pode trazer oferta, se não pode trazer muito, pode trazer pouco, né? E vamos ler agora o versículo 13, o capítulo 13. As leis acerca da lepra. Você percebe que para tudo tinha suas leis, tudo tinha sua, né? Como fazer. Deus mandou, deixou tudo prontinho para podermos realmente seguir, né? Disse o Senhor a Moisés e a Arão, disse aos dois: o homem que tiver na sua pele inchação, ou pústula, ou mancha lustrosa, isto nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote lhe examinará a praga na pele, e o pelo na praga se tornou e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornar branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará, se na sua opinião a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. O sacerdote no 7º dia o examinará outra vez. Se a lepra se tornou baça e na pele se não estendeu, então o sacerdote o declara limpo. E é limpo, é pústula, o homem lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a pústula se estender muito na pele, depois de ter mostrado ao sacerdote para sua purificação, outra vez se mostrará ao sacerdote. Este examinará se a pústula se tiver estendido na pele. O sacerdote o declarará imundo, é lepra. Quando ao homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E o sacerdote o examinará se há inchaço branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver carne viva na inchação. É lepra inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Se a lepra se espalhar de toda a sua pele e cobrir a pele do que tem a lepra, desde a cabeça até os pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote, então este o examinará. Se a lepra cobriu toda a sua carne, declarará limpo o que tem a mancha, e a lepra tornou-se branca, o homem está limpo. Mas no dia em que aparecer nele carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo. A carne viva é imunda, é lepra. Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá ao sacerdote, e este examinará. Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo. O que tem a praga está limpo. Quando sará a carne em cuja pele houver uma úlcera, e no lugar da úlcera aparecerá um inchaço,
um inchaço, branca ou mancha lustrosa, branca que tira o vermelho, mostrar-se-ão ao sacerdote. O sacerdote examinará se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco. O sacerdote o declarará imundo. Praga de lepra é que brotou da úlcera. Porém, se o sacerdote examinar e nela não houver pelo branco e não estiver ela mais profunda do que a pele, porém basta, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se ela se estender na pele, o sacerdote declarará imundo o homem é lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar, não se estendendo, é cicatriz da úlcera. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Quando na pele houver queimadura de fogo e a carne viva da queimadura se tornar uma mancha lustrosa, branca, que tira o vermelho ou branco, o sacerdote a examinará. Se o pelo da mancha lustrosa se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará imundo o homem, é praga de lepra. Porém, se o sacerdote a examinar e não houver pelo branco na mancha lustrosa, ele não estiver mais funda do que a pele, mas for da cor baça, o sacerdote encerrará por estes 7 dias. Por 7 dias o homem. Depois o sacerdote o examinará ao 7º dia, se ela se estiver estendida na pele. O sacerdote o declarará imundo, é praga de lepra. Mas se a mancha lustrosa parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se tornou baça, é inchaço da queimadura. Portanto, o sacerdote declarará limpo, porque é cicatriz da queimadura. Quando o homem ou a mulher tiver praga na cabeça ou na barba, o sacerdote examinará a praga, se ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino nela houver. O sacerdote declarará imundo, é lepra da cabeça ou da barba. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, achar que ela não parece mais profunda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a praga. Se a tinha não se tiver espalhado e nela não houver pelo amarelo e tinha não parecer mais funda do que a pele, então o homem será raspado, mas não se raspará a tinha. Rapará a tinha. O sacerdote por mais 7 dias encerrará o que tem a tinha. Ao 7º dia, o sacerdote examinará a tinha. Se ela não se houver estendido na pele e não parecer mais funda do que a pele, o sacerdote declarará limpo o homem. Este lavará as suas vestes e será limpo. Mas se a tinha, depois de sua purificação, se tiver espalhado muito na pele, então o sacerdote o examinará. Se a tinha se tiver espalhado na pele, o sacerdote não procurará pelo amarelo, está imundo. Mas se a tinha seu ver parou e pelo preto cresceu nela e a tinha está sarada, ele está limpo e o sacerdote o declarará limpo. E quando o homem ou a mulher tiver manchas lustrosas na pele, então o sacerdote examinará se na pele aparecerem manchas baças, brancas, impingem. Branca que brotou na pele, está limpo. Quando os cabelos do homem lhe caírem da cabeça, é calva, contudo está limpo. Se lhe caírem na frente da cabeça, é anticalva, contudo está limpo. Porém, se na calva ou na antecalva houver praga branca que tira a vermelho, é lepra, brotando na calva ou na antecalva. Havendo, pois, o sacerdote examinado se a inchação da praga
na sua calva ou antecalva, está branca que tira o vermelho, como parece a lepra na pele. É leproso aquele homem, está imundo. O sacerdote declarará imundo, a sua praga está na sua cabeça. As vestes do leproso em quem está a praga serão rasgadas, e os seus cabelos serão desgrenhados, cobrirá o bigode e clamará: imundo, imundo. Será imundo durante os dias em que a praga estiver nele. É imundo, habitará só, a sua habitação será fora do arraial. Quando também em algumas vestes houver praga de lepra, vestes de lã ou de linho, seja na urdidura, seja na trama de linho ou de lã, em pele ou em qualquer obra de peles. Se a praga for esverdinhada ou avermelhada na veste, ou na pele, ou na urdidura, ou na trama, ou em qualquer coisa feita de pele, é a praga da lepra, e mostrar-se-ão ao sacerdote. O sacerdote examinará a praga e encerrará por estes 7 dias. Encerrará por 7 dias aquilo que tem a praga. Então examinará a praga ao 7º dia, se ela se houver estendido na veste, na urdidura ou na trama, seja na pele, seja qual for a obra em que se empregue. É lepra maligna, isto é, imundo. Pelo que se queimará aquela veste, seja a urdidura, seja trama de lã ou de linho, ou qualquer coisa feita da pele em que se acha a praga, pois é lepra maligna, tudo se queimará. Mas, examinando o sacerdote, se a praga não se tiver espalhado na veste, nem na urdidura, nem na trama, nem qualquer coisa feita da pele, então o sacerdote ordenará que se lave aquilo em que havia praga e o encerrará por mais 7 dias. O sacerdote, examinando a coisa em que havia praga, depois de haver lavado aquela, se a praga não mudou a sua cor, nem se espalhou, está imunda. Com fogo a queimarás, é lepra roedora, seja no avesso ou no direito. Mas se o sacerdote examinar e a mancha, e esta se tornou baça depois de lavada, então a rasgará da veste, ou da pele, ou da urdidura, ou da trama. Se a praga ainda aparecer na veste, quer na urdidura, quer na trama, ou em qualquer coisa feita da pele, é lepra que se espalha. Com fogo queimarás aquilo que está a praga. Mas a veste, quer na urdidura, quer na trama, ou qualquer coisa da pele, que lavarás, e de que a praga se retirar, se lavará a 2ª vez, e será limpa. Esta é a lei da praga, da lepra, da veste de lã ou de linho, quer na urdidura, quer na trama, ou de qualquer coisa de pele, para se poder declarar limpas ou imundas. Pois é, capítulo 13, né? Vamos ler alguns versículos do capítulo 13 para a gente poder entender essas leis, né? O capítulo 2 diz: lepra. Este termo genérico era usado para descrever uma variedade de doenças e até o bolor ou manchas nas vestimentas e nas casas, né? Incluía certa impinge, uma doença que era confundida com lepra. Então, até a impinge era também falada aqui. A lepra tuberosa começava com empolhas vermelhas e produzia manchas e deformação. As lepromas. A lepra trofoneurológica paralisava os nervos de tal maneira que os membros tornaram-se entorpecidos, atrofiados e sem vida. Seja qual for o tipo de lepra, a lei exigia que a doença fosse observada a fim de debelá-la
nos seus estágios primários. Então, aqui a gente vê que as pessoas ficavam também confinadas, né? Esperando passar aquela situação, né? E nós estamos vivendo esse período de pandemia, quando nós também precisamos ficar em casa e ficar distante das pessoas que a gente ama. E era mais ou menos isso que as pessoas passavam naquela época também, quando tinham algum tipo de doença que podia contaminar, né? O versículo 8 examinarás entre as muitas doenças semelhantes à lepra propriamente dita, havia a escrófula, que produz tumores, a eczema, a micose e várias dermatites, as quais os sacerdotes precisavam conhecer para identificá-las em cada caso individualmente, né? Então, o sacerdote tinha uma grande responsabilidade, né, de examinar e de entender aquela doença, né? O 18, inflamação, a úlcera, né? Inflamação, uma queimadura produzida por um golpe ou por uma contaminação, mas não pelo fogo. A lepra teria mais facilidade em atacar um centro assim debilitado. Então, tinha sido queimado, então a lepra podia atacar porque já estava ferido aquele tecido, né? Em muitos pormenores, as leis sobre a lepra se assemelham a realidades espirituais sobre a contaminação do pecado. Os sinais são: a inchação sugere o orgulho. Olha aqui, eu gosto muito quando faz esse paralelo, né? A pústula sugere a deformação produzida pela sensualidade. A marcha lustrosa, talvez o brilho da falsa religiosidade e hipocrisia. São, portanto, os pecados, né? Da mente, do corpo, do espírito. Quem pronuncia sobre este estado é o sacerdote, assim como o ministro reconhece os sinais do pecado e os anuncia ao povo. O pronunciamento eterno sobre o estado final do pecador só pode ser feito por Jesus Cristo, o único sacerdote eterno e perfeito. E só ele tem o poder para salvar a vítima do pecado. Aleluia, como está escrito em Hebreus 7, 23 a 27. Percebe-se neste capítulo que nada há que o sacerdote humano possa fazer para eliminar a lepra, e muito menos o pecado que simboliza a responsabilidade dos espirituais, né? Gálatas 6:1 é perceber a doença e a cura, separando os doentes e recebendo os curados, a plenitude da comunhão. A lepra é contagiosa, o pecado o é também. A doença espiritual se reconhece quando as obras da carne se revelam de maneira crua e dramática em nossas vidas. Talvez a doença da pele, mencionada nos versos 12 e 13, possa sugerir que quando o pecado se torna claramente visível ao pecador, a situação se transforma totalmente. O Espírito Santo o convence do pecado para reconhecer seu estado, da justiça, apontando para o Salvador que o purifica de todo pecado, glória a Deus, e do juízo, fazendo compreender que Cristo já o pronuncia limpo, né? Aqui na terra e também no julgamento final. Esta mudança sobrenatural e eterna simboliza no verso 16, a úlcera descrita no verso 18 a 23. É comparável às feridas recebidas no mundo, as mágoas e os maus hábitos antigos. Normalmente são um ponto fraco para onde converge o pecado, mas o crente recebe os golpes da vida com fé e com coragem. Aleluia! E então qualquer estrago causado pelo mundo não o levará, né? Corrupção do pecado não ficará mais fundo do que a pele, não produzirá o pelo branco do desfalecimento espiritual. A queimadura descrita nos versos 24 e 28 pode representar alguma paixão, como se descreve em 1 Coríntios 7, 9, que levará ao pecado se não fosse regulado e dominado pela palavra de Deus. Os impulsos naturais são parte do nosso ser, mas nós não devemos imergir no pecado. Aleluia, glória a Deus.
Que Deus seja louvado, né? Pois Ele nos amou primeiro e nos tirou do lamaçal do pecado, né? Da imundícia do pecado, né? Então, nós somos muito gratos a Deus por isso, porque Deus é fiel e Deus cuida dos seus. Aleluia, glória a Deus, né? Deus seja louvado. Então, nossa leitura fica por aqui por hoje e amanhã nós voltamos com o capítulo 14, né? Vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia que Ele nos concedeu da leitura da sua palavra e vamos glorificar o nome do Senhor sempre, né? Em todos os momentos da nossa vida. Eu vou só ler aqui o versículo 56 para poder finalizar. Sendo que as vestimentas são tecidos e não um organismo vivo, a remoção da parte afetada deveria pôr fim à praga. Havia uma semelhança à lepra no fato de existir a mudança de cores nas manchas, para o verde ou para o vermelho, o que provavelmente era devido à atuação de cogumelos. A limpeza e a higiene exigem que a praga fosse irrompida e removida. Alguns acham que este trecho se refere ao bolor, ao mofo ou à mangra. Então, aqui estava falando que até o bolor, né, que dava nas vestes, precisava ser também reconhecida ali se era realmente algo que ia fazer mal a pessoa, né? Então, assim, às vezes nós fazemos coisas que a gente acha que não ia fazer nenhum mal. Não, mas isso aqui é tão simplesinho, isso aqui não vai fazer mal na minha comunhão com Deus ou alguma coisa do tipo, né? Mas nós devemos ter sempre o olhar voltado para Deus e saber que Ele nos quer limpo diante dEle, santo, né? Como diz a palavra dEle, como a gente acabou de ler lá no versículo 11, né? Que Ele quer, 12, que Ele quer que sejamos santos, né? Como Ele é santo. Então, que nós podemos nos purificar na presença do Senhor, sempre buscando agradá-lo, né? Da melhor forma possível, que a gente possa estar fazendo a vontade do Senhor sempre, né? Nossa essência, né? Que nós somos frágeis, somos falhos, né? Pecadores, então, mas que nós possamos, mesmo com essas fragilidades, buscarmos ao Senhor com simplicidade de coração e entendendo o que Ele tem para nos dizer. Então, vamos orar nesse momento. Gracioso Deus, amado Pai, obrigada, Senhor Deus, por mais um dia na Tua presença. Mas obrigada também, Pai, por lermos a Tua palavra, por entendermos, Pai querido, o que o Senhor quer falar aos nossos corações, com tantas leis, Pai, com tantas coisas que o Senhor deixou escritas na Tua palavra, Pai querido. Abençoa, Senhor Deus, as pessoas que estão assistindo esse vídeo, ou que um dia vão assistir ainda, Pai querido, que o Senhor possa estar, Senhor Deus, utilizando o Teu poder, Pai, para transformar vidas, Pai querido, a partir da leitura da Tua palavra, Senhor Deus, que outras pessoas possam vir, Pai querido, aos Teus pés. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro e te agradeço nesta manhã gloriosa. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, e fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.